Se tem algo que todo gamer gosta, é de uma boa dose de adrenalina, certo? E poucos gêneros conseguem mexer tanto com nossas emoções quanto o survival horror. Mas como esse gênero nasceu? Quem foram os pioneiros em nos fazer sentir medo no controle? Hoje, vamos nos aprofundar nas origens do survival horror e descobrir como ele se tornou um marco na indústria dos games. Antes mesmo de pensarmos em gráficos realistas ou sons imersivos, o conceito de survival horror já estava presente no mundo dos jogos. Muitos consideram Sweet Home, de 1989, o grande precursor do gênero. Esse jogo de RPG para o NES, inspirado em um filme de terror japonês, trazia elementos fundamentais que marcaram o survival horror. A administração limitada de recursos, exploração de um ambiente claustrofóbico e constante medo do desconhecido. Mas foi em 1996, com o lançamento de Resident Evil pela Capcom, que o termo survival horror realmente nasceu. Dirigido por Shinji Mikami, o jogo não só consolidou a fórmula, como também popularizou o gênero. Inspirado por filmes como Night of the Living Dead, Resident Evil trouxe ambientes tensos, quebra-cabeças desafiadores e inimigos aterrorizantes, que criaram uma nova experiência para os jogadores. Não era mais apenas sobre vencer, era sobre sobreviver. Claro, o gênero não surgiu no vácuo. Ele bebeu de várias fontes da cultura pop, como filmes de terror clássicos e livros de horror psicológico. Obras de Alfred Hitchcock, o terror psicológico de Stephen King e até mesmo o gótico de Edgar Allan Poe foram inspirações indiretas para jogos que moldam o gênero. A ideia era simples: colocar o jogador em situações que o forçassem a enfrentar seus medos, seja na forma de monstros, seja na tensão psicológica. E assim, o survival horror começou a crescer, evoluir e se transformar. Mas isso foi só o começo. Na próxima parte, vamos explorar como os jogos do gênero marcaram a época, trazendo histórias inesquecíveis e experiências aterrorizantes. De Silent Hill a Dead Space. Preparem-se para revisitar alguns maiores ícones do survival horror. Depois de entender como um survival horror nasceu, chegou a hora de falar sobre os jogos que marcaram a época. Essas obras-primas não apenas redefiniram o gênero, mas também nos colocaram no centro de histórias tão tensas quanto envolventes. Prepare-se, porque hoje vamos explorar alguns maiores ícones do survival horror e entender como eles moldaram nossas experiências como jogadores. Se Resident Evil nos apresentou ao terror de sobrevivência, Silent Hill, da Konami, nos mostrou que o medo também pode ser psicológico. Lançado em 1999, o jogo introduziu um protagonista comum, Harry Mason, que busca sua filha desaparecida em uma cidade em volta de neblina e mistério. Diferente de Resident Evil, onde o perigo vinha de criaturas tangíveis, aqui o horror era uma manifestação dos traumas e medos humanos. O gameplay era mais lento e introspectivo, com puzzles desafiadores e cenários que pareciam saídos de pesadelos. O som desempenhava um papel crucial, com trilhas que iam do silêncio absoluto ao som perturbador de estática quando o inimigo se aproximava.
Silent Hill mostrou que o verdadeiro terror não era o que você vê, mas no que você sente. Em 2008, inclusive ano que eu nasci, a Visceral Games levou o survival horror a uma nova dimensão, literalmente. Dead Space trouxe um cenário futurista e claustrofóbico, ambientado na nave USG Ishimura, onde o engenheiro Isaac Clarke precisa sobreviver contra os necromorfos, criaturas grotescas formadas por cadáveres reanimados, inspirado por filmes como Alien e jogos como Resident Evil 4. Dead Space combinava terror visceral com uma narrativa envolvente. O gameplay trouxe mecânicas inovadoras, como o desmembramento estratégico dos inimigos e a ausência de uma interface tradicional. Todas as informações do jogador estavam integradas ao traje de Isaac. Além disso, o isolamento do espaço e os sons abafados criavam uma experiência tão opressiva quanto aterrorizante. Foi um marco que modernizou o gênero sem perder suas raízes. O que todos esses jogos têm em comum? Eles entendem que o terror não é apenas sobre sustos, mas sobre a sensação de vulnerabilidade, seja com munição limitada, cenários labirínticos ou ameaças invisíveis. Esses títulos criaram um equilíbrio perfeito entre desafio e tensão. Eles não apenas testavam suas habilidades como jogador, mas também sua resistência emocional. Esses jogos são apenas alguns exemplos de como o survival horror evoluiu para contar histórias cativantes e oferecer experiências únicas. Mas e hoje? Como o gênero está se adaptando aos novos tempos e às demandas dos jogadores modernos? É isso que vamos descobrir na próxima parte desse vídeo. Depois de explorar as origens e relembrar os clássicos que definiram o survival horror, chegamos ao ponto de olhar para o presente. Como está o gênero hoje em dia? Ele ainda consegue assustar como antes? Vamos analisar os jogos mais recentes, a popularidade atual e os impactos dos remakes que estão reacendendo a paixão por esses clássicos. Nos últimos anos, o survival horror encontrou uma nova vida com os remakes. A Capcom liderou esse movimento, trazendo reinterpretações modernizadas de clássicos como Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4. Esses jogos mantiveram a essência dos originais, mas trouxeram gráficos impressionantes, mecânicas mais fluidas e narrativas levemente ajustadas para agradar tanto novos jogadores quanto os fãs de longa data. O remake de Resident Evil 4, por exemplo, foi um marco ao revitalizar um dos jogos mais influentes do gênero, enquanto Dead Space Remake da EA conseguiu honrar o material original com melhorias gráficas e jogabilidade refinada, conquistando uma nova geração de jogadores. Mas não é só de remakes que vive o survival horror. Jogos como The Callisto Protocol tentaram trazer uma experiência de terror espacial na linha de Dead Space, embora tenha recebido críticas mistas. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Já Resident Evil Village deu continuidade à história de Ethan Winters, com uma mistura de ação e terror, mantendo o gênero relevante para o público moderno. Caralho, onde eu tô? Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. É você, o pai da criança.
Alguém pode me explicar? Que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila, e aí de repente os monstros vieram e atacaram. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Sangue de homem. Haverá o bastante pra todo mundo. Outro título recente, Signalis, provou que jogos independentes ainda podem capturar a essência do survival horror clássico, com um design visual retrô e uma narrativa intrigante. O survival horror hoje é uma mistura de nostalgia e inovação. O survival horror hoje é uma mistura de nostalgia e inovação. Ele continua relevante, mas é menos popular do que nos anos 2000, quando dominava o mercado. No entanto, o gênero encontrou um público fiel que o mantém vivo, especialmente com o crescimento dos streamers. Ver criadores de conteúdo enfrentando os sustos ao vivo trouxe uma nova camada de engajamento para o gênero. Além disso, tecnologias como VR estão expandindo os limites do terror. Jogos como Resident Evil 7 em VR e Phasmophobia trouxeram experiências imersivas que elevam o medo a outro nível. O potencial de inovação está longe de se esgotar. O survival horror enfrenta o desafio de equilibrar o velho e o novo. Os remakes e as inspirações clássicas ajudam a manter a essência, mas muitos jogadores pedem por experiências mais criativas e originais. Será que o gênero vai evoluir novamente como fez no passado? Ou vamos continuar preso nas nostalgias? E assim, encerramos nossa jornada pelo survival horror. Um gênero que começou com uma experiência simples de tensão e acabou se tornando um marco cultural dos games. Ele nos mostrou que o medo pode ser mais do que sustos, criando histórias memoráveis e experiências emocionantes. Se o futuro será marcado por remakes ou novas ideias, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: enquanto existirem jogadores dispostos a enfrentar seus medos, o survival horror continuará vivo. E você? Qual o seu jogo favorito do gênero? Compartilhe nos comentários e vamos continuar essa discussão aterrorizante. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Haverá o bastante pra O que tá acontecendo essa merda? In my restless dreams, I see that town. So you are Maria. I am. Do you want me to be? How do you know about Mary? You see it too?